Pedro, por que considerar sistemas rotacionais? Jane, observe essas cônicas. Nesses desenhos, elas estão todas tortas. Os eixos focais, eles não correspondem nem ao eixo X, nem ao eixo Y. De fato, aconteceu uma rotação nelas aí. Aí, o que a gente vai fazer? A ideia desse vídeo é a gente construir novos eixos, que a gente chama de X' e Y', de forma que um desses novos eixos vai ser o eixo focal das cônicas. Se a gente fizer isso, do ponto de vista dos eixos X' e Y', a gente consegue identificar todos os elementos das nossas cônicas. E a gente usando a matriz de rotação, a gente consegue passar dessas coordenadas X', Y' para XY e vice-versa. A gente vai dar mais detalhes de como isso vai acontecer daqui a pouco. Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos identificar uma cônica que possui o termo XY em sua equação geral. Então, a gente está considerando aqui que o A2 ele é diferente de zero. Para a gente fazer uma escrita matricial dessa equação, a gente vai considerar que a matriz X é a matriz coluna formada por x e y. A matriz A ela é a matriz cuja diagonal a gente tem o A1, que acompanha o x ao quadrado, e o A3, que acompanha o y quadrado, sempre nessa ordem. Agora, na diagonal secundária, a gente coloca metade da constante que acompanha o termo xy, ou seja, A2 sobre 2. A matriz K ela vai ser a matriz linha formada por A4 e A5, que são os coeficientes que acompanham x e y. Então, a gente pode escrever de forma compacta a equação geral acima como sendo x transposta AX mais KX mais A6 igual a zero. Vamos verificar isso. Escrevendo as matrizes, podemos multiplicar a matriz linha XY pela matriz A. E aí, a gente obtém a matriz linha A1 vezes x mais A2 sobre 2y. E a outra entrada é A2 sobre 2x mais A3y. Escrevemos a matriz coluna xy. Agora a gente multiplica a matriz K pela a matriz coluna x. Então fica o número A4x mais A5y. Escreve o resto, mais A6 igual a zero. Agora, terminando a multiplicação de matrizes, a gente multiplica A1 vezes x quadrado mais A2 sobre 2 xy. E agora o outro termo, A2 sobre 2 xy mais A3y quadrado. E copiamos o restante. A gente percebe que tem dois termos xy ali. Se a gente soma eles, a gente obtém A2 vezes xy. E aí, a gente obtém exatamente a equação geral que a gente tinha lá em cima. A matriz A, obtida na escrita matricial daquela equação de segundo grau nas incógnitas xy, é simétrica. E nós já sabemos que toda matriz simétrica é ortogonalmente diagonalizável. Significa que existem matrizes P e D, onde P é uma matriz ortogonal, na qual suas colunas são autovetores ortonormais da matriz A, e D é uma matriz diagonal, onde os elementos de sua diagonal principal são autovalores da matriz A. De modo que P transposta AP coincida com a matriz diagonal D. Então, pessoal, neste momento, a matriz P é uma matriz que diagonaliza A, e ela é formada por esses autovetores ortonormais. Mas a gente tem também a matriz de rotação, que é também uma matriz ortogonal. Então, de fato, essa matriz P, a gente quer que ela seja uma matriz de rotação. Com isso, a gente vai poder usar toda aquela teoria de mudança de coordenadas através da matriz de rotação. Para isso, a gente vai ter que fazer uma escolha esperta dos vetores U1 e U2.
Vamos escolher os autovetores ortonormais da matriz A, de modo que o determinante da matriz, cujas colunas são dadas pelos vetores o 1 e o 2, seja igual a 1. E uma escolha esperta para isso é sempre fixar o vetor U1 no primeiro quadrante e o vetor U2 no segundo quadrante. Deste modo, esses vetores U1 e U2 determinarão uma rotação do sistema XY de um ângulo θ, de modo que esse ângulo θ pode ser agudo ou reto. E esses vetores U1 e U2 determinarão uma rotação representada por essa equação. X é igual a Px'. Lembrando que essa matriz P, que é a matriz de rotação, será aquela matriz P que também diagonaliza a matriz A, lembrando que fixamos o vetor U1 no primeiro quadrante e o vetor U2 no segundo quadrante. Então, é essa escolha esperta que a gente comentou anteriormente. Uma forma de conectar a diagonalização de uma matriz A com a matriz de rotação das coordenadas é exatamente fazer com que a matriz P seja uma matriz de rotação. Vamos ver agora qual que é o efeito que essa mudança de coordenadas x igual a px' tem sobre a equação geral da cônica. Então, aí a gente tem a equação geral dela, e a gente vai escrever ela de forma compacta como x transposta ax mais kx mais a6 igual a zero. Após diagonalizar a matriz A gente encontra a matriz de rotação P, e é ela que vai determinar a mudança de variáveis x igual a px', em que x' é igual a x' y' em coluna. Substituindo x igual a px' na equação que a gente tinha acima, então a gente fica com px' transposta vezes a px' mais k vezes px' mais a6 igual a zero. Lembrando que a transposta de um produto é a transposta das matrizes envolvidas, porém com a multiplicação na ordem contrária, então a gente fica com x' transposta vezes p transposta e escreve o resto. APx' mais kpx' mais a6 igual a zero. Agora a gente lembra que P transposta AP é exatamente a matriz diagonal com os autovalores. Então, a gente pode substituir e obter uma nova equação somente nas variáveis x' e y', que é x' transposta dx' mais kpx' mais a6 igual a zero. Vamos analisar primeiro esse termo x' transposto dx'. Escrevendo as matrizes, aí a gente obtém como resultado lambda1 x' ao quadrado mais lambda2 y' ao quadrado, se lambda1 e lambda2 forem os autovalores da matriz A. Então, a gente percebe que, ao efetuar essa mudança de coordenadas ou de variáveis, x igual a px', no fundo, o efeito disso na equação geral da cônica é eliminar o termo misto xy. Então, observa que aqui não apareceu x' y' multiplicado. Se a gente olha também o termo k vezes p vezes x', a gente também não vai ter nenhum termo misto, que ali só envolve termo de grau 1. Pode ser que, ao trabalhar com esse termo k vezes p vezes x', a gente vai precisar efetuar uma translação, ou seja, uma nova mudança de coordenadas. Após fazer isso, a gente vai escrever a equação geral da cônica reduzida nas coordenadas novas. Nós vamos deixar os detalhes das contas para um próximo vídeo, mas só para contextualizar o que está acontecendo com as cônicas quando a gente efetua a rotação. Então, imagina que a gente tem uma cônica que está com uma certa inclinação com respeito aos eixos x e y, ou seja, ela está meio tortinha, mas de forma que ela ainda esteja com o centro na origem do sistema XY.
Então, neste caso, a gente tem somente uma rotação envolvida, a gente não tem uma translação. A gente pode criar novos eixos x' e y', passando pelo centro da cônica também, de forma que nesses novos eixos a gente consegue identificar a equação reduzida dela nas novas variáveis. Então, após fazer a rotação das coordenadas x igual a px', a gente consegue enxergar essa cônica de forma que nesses novos eixos ela está na posição padrão. E quando a gente obtém um novo sistema de coordenadas no qual a cônica está na posição padrão, nós conseguimos identificar seus principais elementos, como centro, vértices e assíntotas, quando for o caso, por exemplo. Agora, pessoal, nós temos uma nova situação em que a cônica, ela não somente está rotacionada, como também está transladada com respeito aos eixos x e y. Então, olhando para o lado algébrico, a gente tem a equação original dela nas coordenadas x e y, aí a gente faz a mudança de coordenadas x igual a px', que representa uma rotação de eixos. Depois, a gente escreve nas novas variáveis x' e y', e a partir daí, a gente tem que completar quadrados para obter a equação reduzida. Então, tem que fazer uma translação. Aí, a gente escreve a equação reduzida nas variáveis x, duas linhas, e y, duas linhas. Geometricamente, o que está acontecendo em cada passo desses? No primeiro passo, que é a rotação, a gente levou o eixo x para o eixo x' e levou o eixo y para o eixo y'. Nota que, como é só uma rotação, a gente preservou a origem do sistema original. O problema aqui é que a origem desse sistema x', y' não coincide com o centro da nossa cônica, que no caso é uma hipérbole. Então, a gente ainda terá que fazer a translação. A gente vai levar o eixo x' para o eixo x duas linhas. E a gente vai levar o eixo y' para o eixo y duas linhas. E agora, a origem do sistema x duas linhas e y duas linhas coincide com o centro da cônica. E, de fato, a gente consegue identificar todos os elementos. A gente vai ter um certo trabalho se a gente tiver, por exemplo, o foco nas coordenadas x duas linhas e y duas linhas, a gente tem que pensar tanto na translação quanto na rotação para identificar quais são as coordenadas deles nas variáveis x, y.